qual terá sido o verdadeiro motivo do meu divórcio? Será que eu entrei em depressão por causa disso? Para responder essas e outras perguntas que eu recebo lá no Instagram, estou gravando esse vídeo. Se você ainda não me segue lá, é o @Mirela2LsMMarques. Vem comigo! Gente, eu tô rindo porque é cada pergunta que eu recebo lá no Instagram que, se eu for falar aqui pra vocês vão ficar chocados. Porque o meu trabalho lá é mais voltado, iniciou eu compartilhando a minha rotina fitness, de ter perdido 27 quilos, então meus treinos, minha alimentação. Depois da pandemia eu fui começando a falar um pouco sobre mim mesma, sobre outros assuntos, como por exemplo o poder da mente, que eu estou iniciando um trabalho lá com lives todos os domingos a partir das 18 horas, sozinha e com convidados. Então vocês que gostam desse tema aqui no YouTube, corram para lá porque eu vou estar falando ao vivo. Então, além de falar sobre o poder da mente, eu falo também sobre moda fitness, eu falo um pouco, dou alguns conselhos de relacionamento a partir da minha experiência, falo sobre marketing digital, Instagram, enfim, falo sobre várias coisas, mas falo pouco, muito pouco sobre questões sentimentais, a minha vida mesmo privada. Eu quase não falo nada e por conta disso surgem várias dúvidas e muitos questionamentos e muita fofoca também. Então eu vim aqui para esclarecer, você que está me conhecendo agora, quer saber um pouco da minha vida, é o seguinte: eu fiquei casada durante 4 anos, depois de um relacionamento entre idas e vindas que durou 6 anos. E aí eu me casei lá em 2009 e me divorciei em 2013. Foi assim que aconteceu. Naquela época eu não conhecia a lei da atração e se você me perguntasse qual o motivo do meu divórcio, teria sido porque eu tive uma doença de trabalho, onde eu fiquei realmente afastada e recebendo mesmo o benefício do empregado, né? Eu fiquei afastada e durante esse período de 1 ano que eu fiquei em casa, eu senti que o meu ex-companheiro, meu ex-marido não me deu muito apoio. Então, o motivo foi esse. Depois que eu comecei a estudar a lei da atração, desde 2018, num vídeo que eu vi aqui no YouTube da Joelma Novaes, eu fui entender que eu tinha co-criado esse meu término. De que forma, e é bom que seja um alerta também para vocês que querem manter o relacionamento, não era meu caso, assim, hoje em dia está tudo muito bem resolvido, eu percebo que questão energética mesmo, eu e meu ex-marido não estamos em mesma sintonia, para mim tá bem ok. Mas você que está estudando agora sobre lei da atração e espiritualidade e não quer resgatar esse relacionamento que não tá tão legal, para que você evite esse tipo de situação, é o seguinte: hoje em dia eu vejo que eu co-criei um pensamento. Desde que eu fui mãe, eu tinha uma crença limitante de que eu não conseguiria criar a minha filha sozinha. Eu não entendia aquelas mães solteiras, as mães solo, que criavam os filhos sozinhos. Eu me considerava incapaz. Então, eu tive muito, muito medo disso acontecer. E o medo, o que é que acontece? O medo tem baixa vibração e ele co-cria. Então, durante anos, depois que eu fui mãe, eu ficava pensando, eu jamais conseguiria criar minha filha só, jamais. E o que é que aconteceu? Veio um divórcio para que aquela história, aquilo que eu mais temia aconteceu comigo. Então, quando você se separa, tem casos e casos, mas meu ex-marido só vê a minha filha quando vê de 15 em 15 dias. Então, eu crio ela sozinha? Sim, foi exatamente isso que aconteceu e me senti muito mais poderosa depois disso, né? Foi um período difícil, até aceitar que eu iria realmente criar ela só. Foi difícil entender tudo isso, mas é aquela história, tem dificuldades que vêm pra gente ver o quanto a gente precisa ser forte. E foi isso que aconteceu comigo. Hoje em dia eu acredito que esse divórcio aconteceu por conta desses pensamentos que eu tinha totais de que eu não conseguiria criar ela só. Era uma das coisas mais fortes, além de incompatibilidade mesmo, que é o normal que acontece. E muitas pessoas perguntam, então eu já falei lá no Instagram há pouco tempo que eu tive depressão e foi uma coisa que eu tive que me trabalhar, porque eu sei o quanto existe ainda de preconceito sobre esse tema. Mas aí eu falei, as pessoas perguntaram, você entrou em depressão porque você se separou? E a resposta é não. Eu tive essa doença, como eu falei no início do vídeo, doença relacionada ao trabalho, que foi um desgaste, um estresse, um pico de estresse alto e que
trouxe como resíduo aí, era as linguagens profissionais que os médicos respondiam para mim, que eu tive como resíduo a depressão. Então foi por conta do meu trabalho, do excesso de trabalho, que eu tive a depressão. E depois de um ano com essa doença, que é terrível, só sabe realmente quem passa e quem tem algum parente próximo, é que veio a minha separação. Então uma coisa não teve nada a ver com outra. Aproveitando o gancho que está dentro do mesmo assunto, me perguntam também se eu fiquei gordinha, né, que eu cheguei quase 90 quilos, se teve a ver com a minha gravidez. E não teve a ver. Quando eu fiquei grávida, eu estava pesando 61 quilos, cheguei a ficar 12 quilos a mais na gravidez e uma semana depois, pronto, vocês gravaram, né? 61 quilos antes de ficar grávida. Uma semana depois que a minha filha nasceu, eu fui ao médico de novo eu tive cesariana, ver os curativos e ver o peso mesmo, a saúde, né? A pressão da mãe. E eu estava com 64 quilos. Então não foi a gravidez que me engordou. O que me engordou foi o estresse no trabalho, principalmente, e eu descontava tudo na comida. Então não juntem tudo e coloquem no mesmo pacote, porque teve cada situação de uma forma diferente. Eu não fiquei gorda depois da gravidez, eu não tive depressão porque me separei, tá? E, enfim, a minha história é essa. Se vocês também já passaram por isso, escreve aqui nos comentários, vamos trocar essas experiências. Me sigam lá, vou pedir mais uma vez, me sigam lá no Instagram, onde vocês podem acompanhar todo o meu dia a dia. Eu utilizo a ferramenta de expansão de consciência do professor Hélio Couto, a ressonância harmônica, então vocês podem acompanhar, tirar dúvidas por lá. Eu sempre estou presente, que é o @Mirela, 2Ls, M Marques. Aproveita para se inscrever já aqui no YouTube, onde eu falo abertamente sobre espiritualidade, conto essa jornada para vocês e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um beijo e até a próxima!